Bem-vindos, aventureiros e aventureiras! Voltei mais uma vez no canal Livros que Li, Emoções que Vivi, para trazer para vocês a segunda parte de Prazeres Sombrios. Bora lá? Finalizei o vídeo passado contando para vocês que depois daquele momento louco de tesão entre Sebastian e Kedren, ela se arrepende, ela volta a si. E com isso ela acaba ficando muito nervosa com ela mesma e fica falando para ele que ele precisa esquecer o que aconteceu. Em contrapartida, ele pergunta para ela, como? Como que eu vou esquecer? Não tem como esquecer o que aconteceu entre a gente. Ela começa a dizer que ele não pode contar para ninguém jamais. Ele tem que manter segredo sobre isso e antes que ele fale alguma coisa, ela se move tão rápido que quando ele percebe, ela está com a espada afiadíssima dela entre as pernas dele. E nesse momento, Kedren tenta barganhar com ele, dizendo, olha, se você não contar para ninguém, eu te deixo vivo. Ele olha bem para ela e diz, olha, eu sei que o que você está sentindo é novo para você, mas para mim também é. Nisso, ele se teletransporta para outro lado da sala e finaliza. Vamos descobrir tudo o que está acontecendo juntos. Você é minha noiva. E ela diz, você não é e jamais será o meu marido. E nesse momento ela percebe que ela precisa sair dali, que ela precisa ir para fora do castelo, pois já é dia e assim ele não vai segui-la. Nesse momento ela se aproxima dele para poder passar, mas ela sente uma dor muito forte, porque os sentimentos dela estão voltando. E nisso, a dor da perda das irmãs também está voltando. E a dor é tão grande que ela acaba se encolhendo. Do que ele se aproxima para abraçá-la, ela o empurra. E nisso ela acaba saindo, passando por ele, e começa ali uma corrida de cão e gato, aonde ela, com a agilidade dela, sai correndo como uma louca, ele sai se teletransportando, mas ela consegue sair fora do castelo. Como o sol já está alto, então ela sai correndo em disparada, sem olhar para trás, e chorando muito, porque a dor da perda das irmãs está aumentando, mas quando ela chega a um certo determinado ponto do caminho, ela não aguenta e olha para trás. Quando o olhar deles se cruzam, ele percebe no olhar dela que ela está perdida, sem entender o que está acontecendo, e ela ali percebe no olhar dele que ele está desesperado, sem entender o porquê ela está fugindo. E nesse exato momento, a pele dele pega fogo e ele se teletransporta o mais rápido possível de volta para o castelo. Nesse meio tempo, passa-se uma semana, onde ela foca em matar vampiros, agora mais do que nunca, porque ela quer ter certeza que esse acontecimento entre ela e Sebastian não alternou nada na vida dela, que tudo continua igual. Mas sim, mudou, porque em vários momentos, quando ela está lutando contra os vampiros, ela é pega de surpresa, desprevenida, porque a mente dela, o pensamento dela está em Sebastian. E quando ela não está lutando com os vampiros, ela está se preparando para a corrida do talismã. Já Sebastian, ele passou essa semana procurando por ela. Mas de que forma? Ele foi até a redondeza, nas aldeias, mas não existia mais ninguém ali, porque Kedren acabou pedindo para que todos se retirassem dali. Ele viu uma imagem dele em uma vitrine, então ele viu o quanto ele estava horrível, todo desgrenhado, cabelo mal cortado, magro, abatido, com roupas velhas, o corpo todo cheio de bolha, porque afinal de contas ele pegou o sol, pegou fogo, então demora para a pele se regenerar. Então ele decidiu voltar para o castelo de partida, onde ele foi transformado em vampiro, para que lá ele pudesse pegar sua fortuna e assim se apresentar digno dela, porque ele decidiu que na próxima vez que aparecesse frente a ela, ele estaria mais nutrido, estaria bem vestido e ele teria condições de dar uma vida que ela merece, que seria de princesa. Como ele não sabe nada do Laurie, que é o possível lugar que ela está, porque ela não é humana, então ele começa a procurar maneiras de como chegar até ela. Porque vampiro só consegue se teletransportar através de locais que já conhecem, que já foram. Isso é o que sempre passaram para ele. Mas ele decide fazer o quê? Focar no rosto dela para chegar até ela. E assim ele o faz. Então ele
se arruma todo, fica todo lindo, maravilhoso, porque nessa uma semana ele começou a tomar sangue regularmente para poder voltar ao físico normal. E assim ele ficou todo lindo, maravilhoso, se preparando para encontrá-la e começou a focar na boca carnuda dela, nos cabelos loiros, no rosto de elfa, mas nada acontecia. Quando de repente ele começa a se lembrar dos momentos quentes que tiveram, aonde estava ali boca grudada na boca, línguas entrelaçadas, o corpo dela enroscado no corpo dele, ele acariciando todo o seu corpo, ela gemendo embaixo dele, se contorcendo de prazer enquanto ele ofegava. E aí sim, ele conseguiu se teletransportar. Kevin se encontra no templo de Riona, aonde vai acontecer a corrida do talismã. Ali ela está observando seus adversários, que são as ninfas, que são sereias, que são demônios, troll, bruxas, fadas, gnomos, que são os seres que vivem no lore. Nessa competição, duas espécies não disputam, que são os vampiros, uns por não saber da existência, outros por não se interessarem, e outros são os lobisomens, que eles acham isso muito fraco, uma disputa muito nada a ver. Mas nesse dia ela percebe um lobisomem, que é o Bauer McRiver, que é primo e muito amigo do Lycan, que é do livro passado. Ele está ali por conta do prêmio, que ainda ninguém sabe o que é, mas um amigo disse a ele que ele gostaria desse prêmio. Então ele se aproxima dela, dizendo que ele vai ganhar essa disputa e que ele não gostaria de feri-la. E ela ainda fala para ele, né, que ela é muito boa no que faz, que ele pode ficar tranquilo e que ele tem que tomar cuidado para que ela não atropele ele. Mas ao mesmo tempo ela gosta, porque agora sim ela vai ter um concorrente à altura dele. E o tempo todo que eles ficam ali falando, gente, ela começa a comparar ele com o Sebastian. Então ela repara, ela começa a comparar a boca dele, o olhar dele, a pele dele. E quando ela se dá conta, ela fala, o que eu estou fazendo? Gente, o que eu estou fazendo? Aí ela começa a se reprimir de estar com esse pensamento no Sebastian novamente. Ela não esquece ele, gente. Nossa, pra falar a verdade, nem eu esqueço. E olha que eu nem tive nada com ele, hein? Imagine ela que teve. Rapaz, quando de repente ela percebe que Sebastian se materializa num canto escuro do templo. E ela percebe que uma semana separado foi suficiente para ele ficar melhor do que ele estava. Gente, ela olhou para ele e ela viu que ele estava mais sexy do que antes. Nossa, como isso é possível? E para piorar a situação, né? Não basta ela só estar ali admirando ele, ela percebe que duas ninfas se aproximam dele, dando em cima dele descaradamente. Porque elas acreditam que ele é um demônio. E ninfas são aquelas lindas, belas, com roupas bem transparentes, que não estão nem aí, que elas mostram exatamente o que elas estão querendo. Isso Kathleen fica querendo já rasgar a garganta das duas. Ela fica assim, com ciúme, mesmo ela tendo raiva disso, que ela fala, eu não tenho que sentir ciúme dele, mesmo assim, ela tem ciúme dele. E fica olhando para ver qual será o momento que ele vai babar por elas. Mas isso não acontece, porque ele fica fixado o olhar nela. As ninfas se aproximam mais e quando olham diretamente para ele, percebem que ele é um vampiro. Nisso, elas já gritam para todo mundo ouvir, vampiro! Todo mundo olha para ele. E nesse momento, ele segue em direção a Kathleen. Já Bauer, ele se afasta, se esconde na parte escura e deixa a Kathleen lá junto com o seu convidado, né? Ele se aproxima e diz a ela que precisa conversar com ela. Gente, nisso tá todos os olhos em cima deles, nisso já tá burburinho para todos os lados e ele ainda diz, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Aí que o bochicho fica maior ainda. E ela diz, você perdeu o seu tempo, porque eu não tenho nada para falar com você. E aí ele já questiona logo de cara, por que você está vestida desse jeito? Porque, cara, ele tá puto da vida, porque a noiva dele está com uma micro saia, um decote gigantesco, se mostrando para todo mundo. E os homens, né, os machos em questão, estão babando por aquela deusa dele ali. Ele está querendo matar um por um, mas ela se faz a fina. E no momento que ele voltou a falar com ela e ela simplesmente o ignorou, então ele chamou ela do apelido que ele deu naquela noite maravilhosa, que é Kadja. E ela, gente, eu não sei se é Kadja,
Kadia, uma coisa assim, tá? E ela ficou com raiva, porque como assim ele chama ela com esse apelido? Quando, de repente, ele só sente um soco em cima dele, porque Bauer saiu da escuridão e atracou com ele, e os dois lutaram ferozmente. Ela, a única coisa que fez foi o quê? Ficar olhando, se deliciando com aquilo, porque eram dois oponentes muito fortes. Então, era um vampiro e um lobisomem. Lembrando que ali, o lobisomem e o vampiro, gente do céu, eles também não se entendem, como as valquírias também não se entendem. Então, juntou, é briga na certa. E eles estavam quase destruindo o templo, até que algumas criaturas começaram a gritar que se o templo fosse destruído ou se a deusa Riona aparecesse ali, que automaticamente iria acabar com a corrida. E dessa forma alguém teria que separar eles dois. E quem seria? Nada mais, nada menos que ela. E assim ela foi, pulou, entrou no meio dos dois e disse, chega! No Sebastian, ela colocou as garras no pescoço e já no Bauer, ela colocou a espada. Mas no que ela fez isso, o instinto de proteção do Sebastian foi tão grande que ele se teletransportou para frente dela e colocou a mão em volta da cintura dela. Cara, foi o delírio para todas aquelas criaturas que estavam ali. Ela se sentiu assim prestigiada. Ela gostou dessa proteção dele. E ao mesmo tempo que ele a protegeu, com a outra mão ele acabou pegando no pescoço do Bauer. E ela falou para ele não fazer isso, porque tinha que ter a corrida, e se eles continuassem brigando, ia acabar aquela disputa ali. E ela queria muito participar. Como o Bauer também quer, porque ele precisa do prêmio, que falaram para ele o que é, ele já está sabendo, então ele acaba se afastando. Nesse momento, então, que Bauer se afasta, porque ele percebe que é um vampiro apaixonado, mas ele está se afastando por conta que ele quer também participar dessa corrida, então Sebastian acaba abraçando a Kedr e a teletransportando para um canto. E ela fica assim, horrorizada, afobada e meio tonta por conta dessa situação de teletransporte. E ela não acredita que ele fez isso com ela. Ele pede desculpa, que ele fala, tudo bem, eu poderia ter te avisado, mas não deu tempo. E no que ela vai cair, ele segura ela novamente e ela aceita, é claro, é óbvio, ela aceita os braços dele em volta dela. E ali ele começa a conversar com ela, onde ele dá uma bronca, que é onde já se viu ela se meter na briga. Ele percebe que todos os olhos estão sobre eles e os ouvidos também, então ele dá um passo à frente, mostra seus dentes e dá tipo uma rosnada. E assim todo mundo se afasta. E ali ele tenta convencer ela que ela é a noiva dele, que ele não vai abandonar ela. E ela tenta convencer ele que não tem nada a ver entre os dois, porque o que ela faz é matar vampiro. É isso que ela faz. E ele questiona, você não me matou? Porque você não consegue. Ela falou, eu não te matei, porque geralmente os vampiros, eles se defendem. Você não se defendeu. Então, não tive vontade. Perdi a graça, né? Não tive vontade de te matar. E ele fala, eu sei que não foi esse o motivo que você não me matou. Mas ela resolve ignorar ele. Então ela se vira, pega a espada dela, senta no parapeito e fica afiando a espada. E deixa ele falando sozinho. Nisso ele começa a fazer o quê? Ele começa a se teletransportar para o meio das outras criaturas que estavam lá. Então ele consegue, por ser vampiro, materializar só uma parte do corpo, onde ninguém percebe ele. E ali ele ouviu muita coisa. Como, por exemplo, que ela é coração gelado porque ela não tem piedade de ninguém, porque ela é uma oponente muito forte. Outros falando assim que tem que se manter a distância dela, que ela é uma pessoa muito perigosa. Aí outros falando que ela é uma valquíria, apesar de ser pequena, ela é uma valquíria, e que ela é uma que, se você puder ficar a quilômetros de distância, é melhor, porque ela é muito perigosa. E isso entra a Riona, onde se apresenta, onde fala as regras e fala do prêmio. O prêmio, gente, nada mais é do que a chave de Trend, que é um mago que adorava assim, sobre o passado, então ele criou essa chave que abre um portal para o passado. E isso pode ser usado por 2 vezes. Claro, Catherine nesse momento fica assim, terrivelmente espantada, porque isso pode dar a ela a oportunidade de trazer as suas irmãs de volta. Começa o bochicho novamente e ele começa a ouvir que todos estão dizendo que ela agora vai ser mais implacável ainda, por conta que ela vai querer muito ganhar essa chave. E aí, quando uma bruxinha questiona a outra, dizendo, mas ela não está nem aí, ela está lá afiando a espada dela, ela não está nem percebendo o que está acontecendo, ela fala, sim, ela está.
Percebe os relâmpagos, os trovões sobre nossas cabeças, nos céus? Isso significa que ela está muito perturbada, porque esse é o modo que as valquírias demonstram quando elas estão tendo um sentimento muito forte. E no que ele olha para cima e vê pela claraboia muitos trovões, muitos relâmpagos, ele percebe que foi isso que aconteceu naquela noite que eles se encontraram. Que o barulho que ele estava ouvindo, achando que podia ser uma invasão, achando que podia ser o castelo querendo desmoronar na cabeça deles, nada mais era o sentimento dela, a flor da pele, que estava fazendo com que relâmpagos, trovões surgisse, mas como estava muito distante, porque era algo meio confuso para ela, ela não tinha voltado o sentimento como todo, então ele identificou errado aquele barulho. Então ele, agora eu sei que ela sentiu realmente alguma coisa por mim. Nisso, termina todas as apresentações, termina tudo ali. Então começam as apresentações de quem vai começar a competir. Então todos deixam Kathleen se apresentar primeiro, então ela diz o nome dela, que facção ela pertence, que é das Valquírias e de Freya, né? Das Fúrias, e depois vai um a um se apresentando, até que o penúltimo é Bauer, onde ele se apresenta como o clã dos Lycans. Quando a deusa Riona pergunta se alguém mais está disposto a participar, então ele se apresenta como Sebastian. Ela pergunta que facção ele pertence, né? Vampiro, facção você pertence? Ele diz que nenhuma. Ela fala, mas para participar, precisa de uma facção. Nisso, a Kathleen já vem e diz, deusa Riona, ele não pode participar, porque ele é um humano que foi transformado em um vampiro. E ele é do clã Abstêmio, que é o regaço dos vampiros, os piores vampiros que tem. E aí ele diz, não, eu sou um vampiro sozinho, eu não sigo nenhum clã. E quando a Riona questiona, mas para participar tem que ser de algum clã, tem que ser de alguma facção, então sendo assim você não poderá participar, ele fala, se é assim, então a minha facção eu lutarei pela própria deusa Riona. Claro, óbvio que ela se sentiu lisonjeada e aceitou. Já Kathleen, por sua vez, não gostou muito. Um pouco de ciúme, um pouco de raiva, acreditando que ele pode querer a chave para ele, né, para trazer a sua família de volta, então ela não concorda muito com isso. Ela vai pegar o pergaminho, acaba tendo uma conversa com a deusa Riona, porque a deusa Riona sempre se mostrou interessada nela, não sei por que motivo. Então ela acaba colocando ali o seu desagrado em ter deixado que ele participasse. Mas, quando a Riona diz que ele está interessado nela e que ela sabe que essa chave é tão importante para trazer as suas irmãs de volta, ela meio que perde ali as forças. E quando ela fala, bom, já que você sabe que é tão importante assim, você poderia me dar uma dica. Ela fala, olha, não abuse da minha boa vontade. Ela falou, o que eu posso fazer é segurar ele aqui por um dia, para que você possa ter essa vantagem. Ela fala, ok. Então ela sai e nisso a deusa Riona chama Sebastian para conversar e ali ela induz ele a ficar ali um dia podendo estudar mais sobre o local que ele está vivendo no momento, onde a sua amada vive, para que ele possa saber o que conversar, como agir com ela, porque ele não está mais há 300 anos atrás. O mundo mudou e ele precisa se atualizar. E para isso ela acaba dando o endereço de Kathleen em Londres, para que ele vá, porque como ela não vai estar em casa mesmo, então ele pode ficar lá estudando mais sobre tudo. Então, tudo que ele pode ler, ele assiste televisão e ali ele fica observando as coisas da sua amada. E agora, gente, começa a corrida ao talismã. E agora o negócio pega fogo. Mas eu trago para vocês depois. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.